Olá para você que nos assiste neste momento. Este é o podcast Jesus para Crianças, que é um projeto feito exclusivamente para você, pai, mãe, responsável, uma pessoa curiosa que quer se motivar a falar de Jesus para as nossas crianças, mas também de temas que muitas vezes são tabus para nós, mas também temas felizes, temas que precisam ser abordados com as nossas crianças, não é mesmo, Pro? Isso mesmo, Giovana. E hoje nós trouxemos um assunto bem pertinente. Como criar filhos felizes? Eu sei que você que está em casa, que tem criança, provavelmente já teve dias assim, onde seu filho chegou, mãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. E às vezes ele ganhou uma balinha. Aí, outras vezes ele pode ter chegado, mãe, hoje foi o dia pior da minha vida. Eu queria que esse dia não tivesse existido. E pode ser que ele só tenha tido um sabor na escola. Então, para esse tema tão importante, nós trouxemos uma especialista, a Raquel, ela está aqui conosco. Raquel, bem-vinda no nosso podcast. É muito bom trazer pessoas que podem trazer conhecimento da neurociência. E a Raquel vai se apresentar um pouquinho para você que está em casa. Raquel, naquela câmera ali, ó. Pode deixar. Fala um pouquinho sobre você, sobre esse assunto, sua experiência. Fique à vontade. Primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né? Porque quando a gente fala sobre felicidade dos filhos, isso envolve muito também a nossa felicidade, que nós, como pais, queremos o bem-estar dos nossos filhos. Mas para você que está em casa, né, que está nos assistindo aí nesse momento, eu sou a doutora Raquel Alencar, eu sou especialista em neurociência do desenvolvimento humano. Hoje eu atuo principalmente desenvolvendo materiais para a rede da educação adventista aqui da Paulistana. Então, eu estou ajudando e colaborando, principalmente com os nossos adolescentes, a como estudarem melhor, a como ter melhor qualidade de vida, o que é muito importante para eles nessa fase. Sim, e a Raquel, gente, ela tem conhecimento de causa e efeito, porque também é mãe da Rafinha e do Cacá. Então, essa é a minha melhor atuação. É a melhor atuação. Então, ela sabe lidar, realmente, falar desse assunto com muita qualidade, porque ela tem ali uma pré-adolescente. E um que já está entrando na adolescência. O Ricardo está com 12 e a Rafinha está com 10. Pensa, gente. Então, chamamos a pessoa certa. Raquel, obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. E aí vem a primeira pergunta. Como que a gente pode criar filhos felizes? O que é felicidade? O que seria felicidade hoje? E como que a gente explicaria isso, talvez, para as nossas crianças, onde tudo eles vivem tão intensamente, com muita informação? Tenta sintetizar ou explicar o que seria felicidade. Tá. De forma bem simples, a felicidade é um estado de bem-estar emocional que reflete experiências positivas, né? Isso na infância, ele é vivido de formas diferentes nas fases. Então, na primeira infância ali, como é que é definida a felicidade? Através do afeto e do cuidado das coisas básicas, né? Eu tô dando banho, tô trocando a fralda, chorou, vou lá, dou atenção. Isso é felicidade na primeira infância. Conforme a criança vai crescendo, entra numa fase já escolar, por exemplo, a gente vai estar incluindo a isso amizades, conquistas. Então, cada desafio que ela enfrenta e ela consegue, ela fica feliz, ela se sente bem. Então, nas fases, a gente vai acrescentando algumas coisas, mas é um bem-estar emocional. Sim. E falando sobre emoções, quais são os fatores emocionais que influenciam na felicidade das crianças? Olha, a gente tem que entender que a criança feliz é uma criança que se sente segura, é uma criança que se sente acolhida e uma criança que recebe amor. Afeto é primordial para a felicidade de uma criança. Se eu tiver que colocar aqui, se uma mãe me perguntar o que eu posso fazer para o meu filho, a melhor coisa que eu posso fazer, dê afeto. Hoje nós temos muitos estudos que falam sobre isso, né? Criança que tem afeto, que tem amor, ela consegue se desenvolver melhor. Áreas do cérebro relacionadas, por exemplo, à aprendizagem, são mais estimuladas. Uma criança que tem afeto no lar, ela consegue se desenvolver melhor, cognitivamente, emocionalmente, então automaticamente ela consegue ser mais feliz. Raquel, isso que você falou é muito importante, porque como pais educadores, a gente não teve acesso a isso. Muitos de nós talvez tivemos uma educação que não tivemos afeto, né? Não tivemos situações dessa que nos talvez formassem com autoestima
né? Que tivéssemos boa autoestima, ou que a gente pudesse desfrutar das fases e ver felicidade nisso. Sim. Né? Então, qual que é o papel do pai, da mãe, da família, ou de um educador, para talvez formar uma autoestima saudável na criança, onde ela possa diferenciar felicidade, onde ela possa, às vezes, olhar em algumas situações e se tornar feliz, ou entender que, às vezes, a frustração faz parte também. Sim. Qual isso é não o afeta, passo né? para isso? Isso que você falou é muito importante, porque nós estamos vivendo meio que uma transição na educação de filhos, né? Nós vivemos um extremo há bons anos atrás, que era aquele extremo da violência, né? Da obediência por medo. Punitiva, né? E né? tem gente que achava até bonito, e eu preciso até dizer isso, não é bonito, tá? Ai, só meu pai olhar eu já tremia todo. Não, isso causa traumas. Né? Eu não sou psicóloga por formação, mas eu tenho muitos amigos que atendem, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas adultas, quando vão procurar uma terapia, um tratamento, é para justamente tratar traumas que trazem lá da infância, né? E muito ligado a isso, a violência. Às vezes não é só a violência física, às vezes é a violência verbal e emocional. Como que o pai e a mãe podem trabalhar isso? Bem-estar emocional, né? Então, felicidade e autoestima, elas andam juntas. Uma criança que tem uma boa autoestima, ela automaticamente entende que a felicidade não depende só do externo. Ela pode, através de algumas atitudes que ela fizer, ela pode produzir esse bem-estar. Então, como é que a gente vai trabalhar isso na criança? Primeira coisa, não afetar a identidade da criança. Como assim? Muitos pais cometem um erro. Qual é o erro? Associar um erro da criança, uma falha dela, à identidade dela. Então, vou ser mais clara. A mãe chegou no quarto e o quarto está todo bagunçado. Primeira coisa que a mãe fala, mas você é um bagunceiro, hein? Meu Deus, que menino desleixado, que menino preguiçoso. Você está falando palavras de afirmações que vão ficar marcadas no cérebro dessa criança. É diferente falar, filho, seu quarto tá bagunçado, hein? Vamos arrumar? Vamos diferente? arrumar. Filho, você é um menino tão organizado. Profetiza na vida da criança. É isso mesmo. Profetiza. E outra coisa, Ana, palavras têm muito poder. Sim. Muito poder. Então, olha só, um cérebro em desenvolvimento, ele pega e ele absorve muito mais intensamente aquilo que um pai e uma mãe falam. O nosso cérebro, ele absorve aquilo que nós passamos para ele como verdade absoluta. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente passa para ele de informação. Porque ele absorve. Para ele é verdade. E ele vai produzir a sua vida, suas atitudes, com base naquilo que ele criou como base para você, de verdade. Agora, olha só, quando a gente vira para um filho e usa palavras do tipo, você é preguiçoso, você não consegue fazer nada, você é malcriado, você é sem educação, você não sei o quê. Você está criando base para o cérebro do seu filho. Aquilo vai ficar marcado no inconsciente dele. E mais na frente, não só aqui no início, mas até na vida adulta, ele vai ter reflexos disso que está carimbado no cérebro dele. E ele não tem consciência que é isso. Para ele acha que já superou isso. Não, já superei isso. Mas não, as atitudes, as conquistas, a vida profissional, a vida de relacionamento, vai ter resquícios disso que está carimbado no cérebro dele. Então, assim, hoje a ciência, ela explica isso, ela estuda isso, ela mostra através de estudos isso, que aquilo que nós afirmamos, né, pra gente hoje como adulto, causa impacto. Por isso que tanta gente fala afirmações positivas, né? Fale, use palavras. Tem um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo. Um livro muito antigo. Esqueci o nome do autor, acho que é Neil Pearson, uma coisa assim. Mas, enfim, é um livro que eu me surpreendi ao ler pela primeira vez. Um livro antigo. E o autor é um cristão. Ele, se não me engano, ele era batista. E ele desenvolveu um método de ajudar as pessoas. Como que ele desenvolveu isso? Usando textos bíblicos
Olha só. Para ajudar as pessoas a tirar alguns traumas, alguns bloqueios, algumas situações da vida. Então ele chegou a atender pessoas muito famosas da época. E aí o que acontece? Por exemplo, se eu chego para ele e falo assim, olha, eu tenho uma apresentação, eu não consigo, eu tenho vergonha, tenho medo. Aí ele pegava um texto bíblico e dava receitinha que nem de remédio. Olha que interessante. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete isso 30 vezes de manhã, 30 vezes à tarde, 30 vezes à noite antes de dormir, tá? No dia do evento, você vai subir no palco falando isso, respira fundo e vai. E a pessoa ficava encantada, falava, nossa, eu consegui, eu não sei o quê. Por quê? Porque ela começou a passar afirmações diferentes, passou mensagem diferente para o cérebro. O cérebro falou, opa, essa aqui é a mensagem agora, mudou. Agora, num cérebro infantil, o impacto é imenso isso. Por quê? Porque o cérebro, ele é neuroplástico. Isso é um presentão que Deus nos deu. Ai, que bênção. A neuroplasticidade. E isso a gente tem durante toda a vida. Só que para explicar melhor isso, até para os pais, para os educadores que estão lá, Sim. em casa, é o seguinte. É como se fosse uma massinha. Sabe essa massinha de EVA? Ah, sim, molinha. Tira ela do saquinho. Molinha, facinho. Você Sim. molda, você faz. Com o passar do tempo, o que acontece? Ela vai Ela endurecer. endurece, Sim. fica mais difícil de modelar. A mesma coisa é o nosso cérebro. A gente vai conseguir, até a velhice, aprender algo novo, estimular áreas novas, mas é mais difícil. A criança é muito mais fácil. Por quê? Porque esse cérebro está fresquinho. Sim. Ele está cheio de conexões, ele está preparado para tudo e para tudo mesmo. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. É verdade. Então, quando a gente fala, então essa questão da fala é muito importante, por quê? Porque aquilo que você está passando para essa criancinha, o cérebro dela está absorvendo e ela está. Então, muito cuidado com isso. Acolha a criança, respeite essa fase de desenvolvimento dela, porque muitas vezes o pai também, a criança erra, começa a criticar, Sim. maltratar. Não faça isso, né? A criança está aprendendo, entenda que ela está numa fase de desenvolvimento. E quando a gente traz isso com a gente, esses traumas, Ana, a gente precisa cuidar. E eu preciso dizer isso para os pais, para você que está em casa. Quebre o ciclo. Se você passou por uma luta em casa, é só você parar e observar. Não, meu pai era muito violento. Minha mãe gritava comigo. Ou minha mãe fazia tal coisa comigo. Meu pai agia de tal forma. Isso fez bem para você? Não. Não te machucou? Não te feriu? Por que você acha que não vai ferir o seu filho? É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, não repita. E quebrar ciclo não é fácil. Não. Muitas vezes precisa de ajuda. Mas procure ajuda. Mas quebre o ciclo. Exatamente. Isso mesmo. Raquel, eu vejo muito que na maioria dos pais, o conceito de felicidade está atrelado a eu não tive isso, então eu quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. E isso acaba gerando nas crianças talvez elas parecem que não têm talvez limites, não entendem que elas não podem ter tudo. Como que os pais eles podem ter um equilíbrio, né, nesse sentido? Por exemplo, eu não tive isso, eu quero que meu filho tenha um mundo. Na verdade, como ela falou de quebrar o ciclo, talvez esse cuidado ao quebrar o ciclo. Que é quebrar de uma forma muito drástica, né? Porque pode ter duas vertentes. Sim. Crianças Sim. mimadas, né? Porque elas têm tudo, né? E aí, por exemplo, vamos supor que o pai já fez o estrago. Como que ele pode voltar atrás nesse sentido? Olha, se você está falando de um pai muito, por exemplo, permissivo, né? Aquele pai que, eu fui muito castigado, fui muito maltratado, né? Eu dei uma palestra uma vez e uma mãe no final chegou e falou assim, eu fui muito agredida, meu pai tudo, ele me batia, eu apanhei muito, então hoje eu não quero tocar no meu filho e eu tenho medo de machucar, então eu deixo, e aí virou aquele conflito, porque aí o pai se envolveu, virou um caso de família, né? E aí, mas chegou num nível em que realmente a criança dominava a casa. Uma criança de 4 anos, e ela não aceitava a autoridade do pai e a mãe era dela, a ponto de dormir na cama do casal com a mãe e o pai ter que sair. Nossa. A mãe é minha, né? E aí, claro, isso causa vários transtornos, mas em relação a isso a gente precisa criar um equilíbrio, é por isso que muitas vezes, por isso que eu falei, quebrar o ciclo não é fácil. Não. Porque muitas vezes ou você não vai conseguir sozinho, porque é aquilo que você aprendeu, a referência de pai e mãe é aquilo que você teve em casa.
né? Você pode ter um exemplo ou outro de fora, mas o que você vivenciou é aquela realidade. Ou então você quer fazer tudo ao contrário. E é importante dizer que a gente precisa entender que os nossos pais erraram, mas eles não erraram em tudo. Exatamente. Ninguém acerta tudo ou erra tudo. É verdade. Eles erraram, ok, a gente entende isso, mas a gente tem que ter sabedoria para entender a que ponto que eles erraram e qual foi o ponto que eles acertaram. Então, por isso que é muito importante procurar um profissional para te ajudar nesse processo de entender a impor limites, porque a criança precisa de limites, mas impor com respeito, com amor, com orientação, não de uma forma agressiva, né? Que a criança tenha medo. E uma coisa muito importante também, tá? Isso afeta até o espiritual da criança. Porque a visão de autoridade que a criança tem é pai e mãe. Sim. Ela já associa automaticamente a Deus isso. Então, muitas crianças têm essa visão. Não, Deus é um Deus tirando. Se eu errar, ele vai vir e vai me castigar. Ele vai, por mais que fale que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, né? Então, você vê como está tudo ligado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, se for preciso, procurar um profissional para ajudar. Exatamente. Você falou aí sobre palavras, né? E da neoplasticidade do nosso cérebro. Me fez lembrar que quando criança, eu fui criada com a avó. Sim. E a minha avó, ela achava que eu tinha vários dons, né? E você sabe que aquela coisa que mãe olha pro seu filho e fala assim, ah, não, ele vai cantar, ele vai pregar, ele vai fazer aquela coisa, né? Mas a minha avó achava que eu tinha vários dons mesmo e alguns eu tinha mesmo. E aí ela queria, quando eu queria que eu cantasse na igreja, e para mim aquilo era um parto, falar na frente dos outros, cantar. E aí uma vez a minha avó, com toda a psicologia que ela tinha, ela falava assim, filha, quando você estiver lá na frente, olha para aquele povo, aquela multidão lá, veja ali como se fosse uma roça de cabeças de repolho. Deus! Mas aquilo me ajudava tanto, porque eu ia lá para frente, ela me trazia aquela segurança antes de entrar para o púlpito, para cantar. E me trazia uma segurança que eu olhava para o povo e eu enxergava os repolhos, a roça ali. E eu cantava, depois do final, ela chegava e falava assim, filha, você cantou divinamente, foi tão lindo. E outras pessoas elogiavam e eu pensava, gente, será que foi isso tudo mesmo? Então, a importância das palavras. Você sabe que as crianças têm, além da família, tem a escola. Sim. E você tem 2 aí em idade escolar. Como que esses educadores lá na escola, diante de tantas dificuldades que eles têm para mostrar o conteúdo e fazer com que eles se interessem pelo conteúdo, mas também motivá-los e deixar esses alunos felizes? Porque você sabe que a escola tem a questão da meritocracia. O aluno estuda, tira nota, não tira. Sim. E aí, como que pode ser trabalhado por esse profissional? E eu falo além escola, porque onde tem criança, tem um ser vulnerável que precisa ali do nosso apoio de adulto. De uma atenção especial. De uma atenção especial. Como trabalhar ali com a sala de 30, 35, essa questão da autoestima com palavras, para que o cérebro ele se sinta assim... mais seguro, né? Mais seguro para fazer. Olha, você para de ficar louco. Quer ficar fofocando aí no microfone. Vou começar, hein? Olha, Ana, na escola, o professor, o educador, ele tem uma força muito grande sobre a criança. Eu vou dar um exemplo. A Rafa, quando ela estava no pré-2, a professora falou para ela assim, que era bonito, para todas as meninas, que era bonito colocar a blusa por dentro do short saia, que era elegante, que era bonito. E Rafaela só queria ir para a escola com a blusa por dentro do short saia. Só que aí o negócio ficou tão intenso que toda a roupa que ela colocava, se fosse 2 peças, ela tinha que colocar por dentro. Às vezes nem combinava, não dava. Eu falei, filha, não tá dando. Mãe, a minha pro falou que é bonito. Você vê o poder que uma professora tem sobre a mente das nossas crianças. Essa professora é uma amiga, uma pessoa querida. Eu falei, pelo amor de Deus, desfaz isso daí, porque eu tô dando conta mais desses modelitos da Rafaela. E ela riu e tal. Mas assim, uma vez que ela falou, marcou. Tem uma palestrante muito conhecida que ela deu um testemunho uma vez falando sobre isso. Hoje ela é escritora, tem livros, né? Mas ela falou que na primeira série ela foi traumatizada
porque a professora expôs o caderno dela e a letra dela. E falou, olha, você escreve muito mal, sua letra é feia. Na frente da sala. Isso foi o suficiente para bloquear ela durante muitos anos. E na faculdade ela teve o privilégio de conhecer um professor que ajudou ela a desbloquear isso. E hoje ela é uma escritora, ela é uma pessoa conhecida, né, por conta disso. A fala do professor tem muito poder. E o professor, ele tem que entender que a escola é um ambiente acolhedor. É um ambiente que são cérebrozinhos preparados para experiências. A criança, ela é um cientista em formação. Tudo é experimento para eles, né? Então, quando a gente incentiva, quando a gente apoia, e a criança tem um ambiente onde ela sabe que pode errar, isso é muito importante. Um professor que não expõe, né? Errou, o Pro está aqui para te ajudar. Vamos lá? Você consegue, claro que você consegue. Você é inteligente, você pode. Use essas palavras, por quê? Porque isso vai fortalecer a criança e vai ajudá-la a enfrentar problemas lá na frente. Sim. Isso vai marcar na vida dela. Agora, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha um professor na Escola Adventista de Santos, eu estudei lá. Eu tinha um professor de matemática que ele era, assim, o amor da vida de todo mundo da escola. Todos eram apaixonados por ele. E qual era a diferença do professor Júnior para os outros professores? O professor Júnior, ele era parceiro dos alunos. O parceiro que eu digo, assim, ele passava a matéria, mas ele olhava além daquilo. Ele percebia quando a gente não estava bem. Que legal. Ele olhava para a gente e falava assim, ó, você é fantástico. Olha eu tenho só. Orgulho de ser seu professor. Ai, que legal. Gente, me arrepia de olha lembrar isso, sabe? De ver esse carinho e esse incentivo que ele dava para os alunos. Ana, ele não precisava mandar ninguém ficar calado. Ele entrava em sala e ele conversava um pouco com a gente e falava assim, galera, agora vamos lá? Era silêncio total. Quando ele falava qualquer coisa, a gente... Então até que criou até um certo ciúminho, né? Entre os professores. Com certeza queria. Mas era isso. A gente precisa entender que são seres humanos. Sim. Não são robozinhos, né? Sim. São crianças que trazem muitas vezes traumas complexos, situações complicadíssimas em casa. Então, quando o professor tem esse olhar de entender que está lidando com o ser humaninho, sabe? E ele tem essa empatia, isso faz toda a diferença na vida da criança. E falando sobre escola, que dicas você daria para que os professores consigam identificar crianças e adolescentes também, né? Sim. Com problemas emocionais. Porque, principalmente adolescentes, se retraem muito. Como que eles podem identificar? Olha, existem alguns comportamentos que fogem muito do padrão. Então, assim, um professor, por exemplo, que ele dá aula para crianças, ele precisa saber pelo menos o básico do desenvolvimento infantil, sim, né? Que aí ele sabe qual que é mais ou menos ali o padrão. Se ele observa uma atitude muito extrema da criança, seja uma criança muito agressiva, uma criança que só fica, não se relaciona. A criança gosta de se relacionar. Sim. É natural. Se você pegar uma criança e vai para um lugar que você não conhece ninguém, é um segundo, ela pega o brinquedo dela, vai lá, faz amizade, já começa a falar, como é que é seu nome? Como é que é o nome da sua mãe? É muito natural isso da criança. Então, se é uma criança... Agora, claro, existe crianças um pouquinho mais tímidas, sim, existe aquela que vão observar primeiro para depois chegar, ok, mas isso está dentro da normalidade. Sim. Quando é uma criança muito retraída, que alguém chega, já se encolhe, ela não quer, opa, está fugindo muito do padrão. Então, eu preciso dar uma observada nisso e procurar, então, a administração da escola e passar essa informação para que chegue até o pai. Se é uma criança muito agressiva também, tem alguma coisa errada. Essa criança está muito agressiva, né? A gente sabe que essa questão do emocional é muito aflorada, porque é a parte mais que está em desenvolvimento, foi mais trabalhada já no cérebro. Sim. Então, naturalmente, elas vão se expressar através do emocional, que é através do choro, através do grito, muitas vezes. Ela vai se expressar, ela não sabe explicar para você o que ela está sentindo. Sim. Né? Ela está frustrada, ela vai chorar, ela vai gritar, está com raiva, ela vai agir de alguma forma. Ok, numa situação extrema, que às vezes o amiguinho pegou uma coisa que é dela e ela pediu, ele não devolveu. Ter uma situação, ok. Agora, é constante. Essa criança, ninguém faz nada, do nada ela agride a outro coleguinha, né? É complicado. Na adolescência, o adolescente, geralmente, ele é um pouco mais retraído mesmo. Sim. Né? É natural, ele fica mais na dele e tal. Mas se é um adolescente que apresenta alguns quadros, por exemplo, mutilações, é muito comum.
infelizmente, né? Hoje em dia, eles preferem se cortar Do que contar. do que contar, expressar a dor. Então, olhou, observou, já fica atento. Já chega e fala para a administração, ou chama. Se tiver essa abertura, né? Porque tem que tomar cuidado também. Do que você fala e como você fala. Mas existem pessoas que têm mais facilidade. Sim. Às vezes o próprio aluno se sente confortável com esse professor. Então, se ele chegou para você e falou de algum problema, ore com essa criança, converse com ele e já procure a administração. Sim. Você falou de adolescente e essa nova geração, eles têm acesso a muita informação de maneira bem rápida, né? E a gente sabe que os vídeos hoje, Raquel, eles têm às vezes 30 segundos, 15 segundos. E se ele não chama atenção, ali rola a câmera e ok. Mas, outro dia eu estava vendo no TikTok, e agora tem pastas que tem 2 vídeos ao mesmo tempo. E eu não entendi o porquê. E aí, uma vez, um adolescente me explicou, olha, tem 2 porque se a gente vai olhando os 2. O que a gente se interessar... eu não sabia, gente. Eu fiquei assim, falei, nossa, gente, eu achava que era um delay do negócio, né? Mas não. E, então, eu queria, assim, como você está falando tanto de neurociência, a exposição a tanta informação como essa juventude, essa nova geração tem, como que isso pode afetar a felicidade? Porque parece tudo muito intenso. Como é mostrado nas mídias, como eles veem nas redes que eles acessam, momentos de alegria, parece que tem picos de felicidades e ao mesmo tempo pico de tristeza depois de ter assistido tudo que assistiu. É tudo momentâneo. É tudo muito momentâneo e muito intenso. Então, como que as redes sociais, as mídias, a tecnologia pode influenciar na felicidade da criação dos nossos filhos? Afeta total. Total. Tanto para bem quanto para ruim. A gente precisa entender uma coisa. A gente não pode pegar agora a rede social e endemonizar o negócio. Exatamente. Tá? Como tudo na vida, a gente precisa de equilíbrio. A questão é como é usado. Esse é o problema. O que acontece? Um cérebro adolescente, e nós chamamos um cérebro adolescente até os 24, 25 anos. Pois é. Então eu ainda sou adolescente. Você é uma adolescente, você é uma baby ainda. Porque até lá o cérebro não está totalmente desenvolvido. A última área do cérebro a ser desenvolvida, o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro. Ô, Raquel, só antes de você prosseguir, isso mudou ou já era assim? Por quê? Uma pessoa de 24 anos, na minha geração, na sua também... Sim. E nós Não somos precisa me expor, geração milênios, né? Não estou expondo ninguém, mas vamos lá, porque a única que não é dessa vamos geração... aos fatos. A única que não é dessa geração aqui é a Giovana. Mas mudou porque parece que era diferente. Parece que nós não éramos adolescentes com 24 anos. Sim. Eu me casei com 26 anos, com 21 anos. Então, assim... Casou na adolescência. Casei na adolescência, mas parece que mudou. Você está falando de uma coisa bem científica, falando do desenvolvimento do cérebro. Mudou ou sempre foi assim? Sempre foi assim. Qual é a diferença? Até os 25 anos, o cérebro ainda... Até 24, 25, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Termina ali. Essa parte do cérebro que é a córtex pré-frontal, que é a parte... que está relacionado a um raciocínio mais lógico, a tomada de decisões, ao pensar consciente. Tá? É a última parte a ser desenvolvida. Então, quando você fala assim, não, mas parece que eu era mais responsável, não sei, Sim. ok. Mas por quê? Por conta também desses estímulos que eles recebem hoje, tá? E por conta o mundo vai mudando. Né? As coisas vão mudando. E aí, hoje em dia, por exemplo, é muito raro você encontrar um casal que quer ter filhos. Exatamente. Por quê? Porque a moda é ser pai e mãe de pet. Eu dou a vida pelo meu cachorro, mas não quero saber de uma criança. Minha nossa. Mas é a realidade, entendeu? A gente vê hoje as pessoas quando casam, antes casavam com 20 e poucos anos. Eu também casei com 24 anos, né? Mas hoje não, vai casar lá com 30 e poucos, 40 anos. E se casar, né? E se casar, porque ele quer viver essa independência, tal, enfim, ok. São fases que a gente vai entendendo que ocorrem essas mudanças e ok. Agora, quando a gente fala do adolescente, essa parte é a última a ser desenvolvida.
Qual é a primeira parte a ser desenvolvida? A área emocional, que é o que eu falei. Até por questão de sobrevivência. Quando a gente nasce, a gente não sabe falar, então tem que chorar, né? Sim. E assim vai, e conforme a gente vai amadurecendo, o cérebro vai amadurecendo, a gente vai entendendo algumas coisas e vai sabendo lidar com algumas situações sem aflorar tanto o emocional. Agora, o adolescente, essa questão de estímulos constantes, isso atrapalha muito na questão de foco, concentração e outra coisa, ele não tem paciência para nada. Isso é verdade. E aí a gente entra num outro ponto. Em casa, é aquilo que você falou. Ah, não gostei, pá, tô passando. Na escola ele vai fazer isso? Não. Ah, não quero esse professor, vou passar. É. Não vai. Não gosto desse conteúdo. Ele vai ser obrigado a ficar ali 45 minutos ouvindo o professor, anotando a matéria, enfim. Aí o que acontece? Ele perde o foco muito rápido. Gente, isso aí eu achei um crime. Bom, já acho um crime esses vídeos muito rápido, mas assim, é um crime, esse negócio de dois, é um absurdo. É. Porque o que acontece? Isso é você treinar o seu cérebro a ser multitarefa, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro não foi criado para isso, tá? E eu já vou até falar aqui também para algumas mulheres que acham bonito falar assim, eu consigo fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mentira, não consegue. Cientificamente, você de casa não consegue. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de um determinado tempo para se concentrar em uma atividade. Quando você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, você está, na verdade, alternando atividades muito rápido. E aí o que acontece? Você não consegue trabalhar de forma correta, 100% correta. Então, aí acontece aquelas coisinhas, né? Manda mensagem pro fulaninho, era pro ciclaninho. Nossa. Né? Manda e-mail para a pessoa errada, né? Começa a acontecer. E o pior, com o passar do tempo, você começa a ter dores de cabeça, você começa a ter esquecimentos. Nossa, o que eu vim fazer aqui? Ai, não lembro. Ai, peraí, deixa eu pensar aqui. Que não são comuns. Às vezes pessoas muito novas já estão com isso aí já. Você vê adolescente, você fala, filho, pega tal coisa pra mim. É o quê? Esqueci? Hã? Pediu o quê? Hoje em dia, para você ter atenção de uma criança e de um adolescente, e eu já deixo até essa orientação aí pros pais, professores, não fale aleatório, toca. Fala, olha pra mim. Tá me olhando agora? Ok, então vamos lá, presta atenção. Eu preciso que você vá até o quarto e pegue a bolsa vermelha. O que você vai fazer? Pede para ele repetir. Eu vou no quarto e vou pegar a bolsa vermelha. Então vai lá e vai. A que ponto nós chegamos? Infelizmente, chegamos nesse ponto. Mas por quê? Justamente por conta desses estímulos constantes no cérebro. O cérebro não tem tempo de se concentrar. Ele não sabe focar em mais nada. Então, a gente precisa trabalhar isso com os filhos. E uma forma de trabalhar isso também é leitura. Adoro. Leitura é o maior exercício que tem para o cérebro. É verdade. Leitura. Agora, eu só mandar? Não. Ai, fulaninho, vai lá, hora de ler. Pega o livrinho lá e vai ler. Claro que não. Criança aprende por observação. Exatamente. Se você não lê, como é que você quer que seu filho Por leia? exemplo, a minha mãe me ensinou dessa forma. Todos os dias, assim, bem pequenininha, ela pegava o livro, lia antes de dormir. Olha aí. Aí chegava dias que eu, mãe, por favor, lê a revista do nosso amiguinho pra mim. Até que eu fui pegando gosto e deu certo. Mas, assim, é exemplo mesmo. É exemplo. Então, isso que ela falou é fantástico, porque, na verdade, você ensina a leitura antes da criança começar a ler. Lendo para ela. Então, e, na verdade, na barriga mesmo. Com certeza. Tá na barriga, A criança já traz algumas características na formação no Sim. útero. Então, você começa a ler para essa criança. Ela todo dia tem aquele momento de leitura, que para ela é prazerosa. Olha a felicidade aí. Sensação de bem-estar, eu tô feliz, é bom, é gostoso esse momento. Depois ela aprende a ter esse momento sozinha, ela não precisa mais da mãe e do pai para ler. Ela consegue trabalhar esse sentimento com ela. Aí ela vai ler um livrinho. Então é muito importante o pai também, por que não estimular a criança? Leva numa livraria Para escolher. para escolher, lê com ele ali. Sim. Né? Olha, filho, olha essa história aqui, que bonitinha, né? Entra no site da CPB aí, gente, tem tantos livros bons para as nossas crianças. Entra no site, vamos escolher aqui, filho, olha isso aqui que fantástico. Estimula a criança, só que não só lê. Pergunte também o que ele leu. Sim. Estimule o cérebro a pensar. É assim que vai gravar, é assim que vai memorizar, é assim que vai trabalhar o cérebro para aprender. Então, eu li. Então, ou você pede um resumo, ou você fala assim, filha, o que você leu?
Fala pra mim aqui. Lá em casa a gente tem esse hábito, a gente lê um livro juntos, nós 3. Sim. E aí eu leio umas 2 páginas, a Rafa 2, o Ricardo 2, e aí no final a gente faz um... E aí, o que você aprendeu hoje? O que você entendeu? Cada um fala ali o que entendeu. Sim. Ok, absorveu. Ok. Então fica a dica aí pros pais. Então, diante disso, o que os filhos querem dos pais? Os filhos querem exemplo e incentivo. Aquela questão de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona cola, nem não. com criança, nem com adolescente. Na Eu acho adolescência que é nem com pior. adulto. Nem com adulto. Não, Com Se a gente certeza. olhar para uma pessoa É. e falar assim, ela tá falando isso, É, mas aquela nem ela pessoa- faz. É aquela pessoa que quer te ensinar a ter um bom relacionamento, mas o casamento dela é um fracasso. Não tem Não, como. não existe. Não dá. É incoerente. Então, mas pra eles é muito, tipo, desconexo isso. Como assim? Né? Eu tenho uma conhecida minha que ela bebia refrigerante, mas o filho não podia beber refrigerante. Aí o filho ia em festa, tal, ali a criança com uns 7, 8 anos, tal. E não pode. Você não pode beber refrigerante. Mas ela estava lá, com o copão Com o dela copão. bebendo refrigerante. E a criança via. O tempo todo. Um dia, ai. eu não me esqueço dessa cena. Ele virou para ela e falou assim, olha mãe, com você só funciona assim, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você pode beber litros e litros de refrigerante. Eu não posso tomar um copinho? Nossa. Na frente de todo mundo. E aí, quando ela se armou, eu toquei nela e falei, ele não tá errado. Não. Você vai conversar com ele, porque a atitude de talvez se expressar na frente das pessoas Sim. foi errada, mas agora você é nervosa, não é o momento de conversar com ele. Então, ele tá certo. Porque você toma litros e litros de refrigerante, mas o menino pode tomar um copinho com os amiguinhos. Então, então, coisa errada aí. Então, mais tarde você vai conversar com ele, para explicar para ele que essa atitude dele não foi certa, Mas que a dela também não é. que você também ou vai mudar, vai pedir ajuda, filho, o meu pai tentar mudar para cortar isso da minha vida, porque realmente não faz bem, ou você vai deixar o menino beber. Pelo menos um pouquinho com os amiguinhos. Não precisa ser todo dia, claro. Mas tá numa festinha? Então isso aqui você vai tomar. Talvez não é o hábito da família, mas Ok, em alguns momentos vai precisar sair, né? Então, mas é muito importante ter isso. Então, assim, o que a criança e o adolescente espera? Exemplo e incentivo. Por quê? Porque também tem muito pai que, às vezes, acaba com a criança, né? Eu vou dar um exemplo aqui, já desde pequenininho, né? A criança, quando ela vai na praia a primeira vez, ela fica encantada com a areia. Sim. Né? É uma descoberta. Gente, como é que esse negócio passa pelos meus dedos? Coisa louca. E ela fica olhando, ela fica admirando, aquilo é o máximo. E aí, quando ela tá maiorzinha, começa a questão do castelinho. E aí, qual é a experiência do castelinho? Eu quero criar um pocinho. Sim. E aí ela faz aquele negocinho, aí ela pega o baldinho, vai lá no mar, pega a água, joga. O que acontece quando ela joga? Fica um pouquinho, areia chupa. Ela olha, tudo bem, ela levanta, pega o balde e vai. E se for preciso ir lá 100, 200 vezes, ela vai. Trabalhando persistência. Agora, olha um pai incentivador. Quando ele vê isso, e ele tá vendo que o filhinho tá indo lá, ele pode trabalhar de 2 formas. Ou ele pode falar, filho, o pai vai te ajudar. Vamos tentar fazer uma forma aqui que essa água não vaze tão rápido. Talvez colocando uma sacolinha plástica, algum copinho no fundo, né, para fazer aquele laguinho. Enfim, vai estimular essa criança a pensar de formas diferentes para resolver o problema. Sim. E incentivar. Falar, filha, isso aí, olha que lindo, tá ficando lago, olha, parabéns, tal. Ok. Se é um pai que já acaba, ele fala assim, você não tá vendo que tá afundando? Você vai lá quantas vezes mais? Para de ficar indo lá na água. Com a criança. Isso é para tudo. Porque na adolescência também, às vezes o menino começa a querer mudar alguma coisa, ele pega um livro para ler. Ah, agora você vai ler? Depois que eu tive que falar com você 200 mil vezes, agora você vai ler? Não, agora você não vai ler, não. Agora você vai fazer outra coisa. Agora, a criança pegou. Deixa. Valoriza, Valoriza, fala, ô filho, você vai ler agora? Poxa, que legal, bacana. O pai vai ler também. Que livro é esse? Me fala. Tá, incentiva, apoia. Então, a criança e o adolescente precisa de quê? Exemplo e valorização. Incentivo. Ô, Raquel, você acha, então, que felicidade também é ensinada? Acho. Como que a gente pode ensinar filho a ser feliz? Como que a gente pode fazer eles entenderem, às vezes, situações que eles vivem no cotidiano deles, na escola, das frustrações, que isso não é tudo. Que às vezes o que eles passam, porque para eles podem ser pequenas, para nós pode parecer pequenas frustrações, mas para eles é tudo aquilo que eles estão enfrentando no que eles vivem, no contexto dele.
Mas como que a gente pode ensinar felicidade diante disso? Tem a ver com contentamento? Como que a gente pode falar disso para o filho? Falar, filho, não existe só isso? Enfim, traz a neurociência para isso. Como podemos ensinar felicidade para os nossos filhos? A gente ensina a felicidade para os nossos filhos, foi como eu disse lá no início. Afeto, cuidado e valorização. Um ambiente seguro. Um ambiente seguro não é só a segurança física, né? Colocar negocinho na tomada, colocar cerquinha na escada. É um ambiente seguro emocional. Sim. Um lar que tem muito grito, muita briga, muito xingo, muita violência física, emocional, cobrança, afeta e atrapalha. Então a gente precisa criar esse ambiente seguro, ensinar para a criança que ela não é o que ela faz, ela é muito mais do que isso, porque errar faz parte da vida e do aprendizado. Sim. Tá? Então, quando a criança ela tem essa segurança de saber, olha, se eu errei, eu tenho esse apoio, sabe? Eu tenho um pai que vai impor limites, mas com respeito e com amor. E se por um acaso eu falhar, ele vai me acolher, ele vai me ensinar, ele vai me apoiar. Aí, ok, essa criança, esse adolescente, eles conseguem lidar com vários problemas e eles entendem que eu sou muito mais do que aquilo. Eu vou dar um exemplo de nota, Ana. Sim. Uma vez uma conhecida minha chegou para mim desesperada, porque o filho tinha muita ansiedade em semana de prova, a ponto de desmaiar. Nossa. De desmaiar. A escola já tinha ligado para ela umas 2, 3, 4 vezes, o menino sem encontrar desmaiado no banheiro. Por quê? Por causa de tensão na prova. E ela estava desesperada. Ela falou, eu não sei o que fazer, porque ele fica muito nervoso, ele começa a suar, ele começa a quê, enfim, né? E eu conversando com ela, eu falei assim, como é que funciona essa questão das notas na sua casa? Não, ele só faz isso. Nossa. O mínimo que ele pode fazer é nota boa. Eu trabalho, eu tenho que cuidar de casa, ele só tem que estudar. E olha só como tava. Aí eu já catei a situação. Eu falei, então, ele tem medo de te frustrar. E esse medo de falhar, de não conseguir atingir a sua expectativa, faz com que ele ative o sistema de alerta dele, a ansiedade chega ao extremo, o estresse chega ao extremo, e os hormônios do estresse, olha o problemão todo, vamos lá. Os hormônios do estresse e da ansiedade são mais ou menos os mesmos. O que eles fazem no organismo? Eles diminuem a baixa imunidade e afeta uma área importantíssima do cérebro, que é qual? O córtex pré-frontal. A criança não pensa. Ela fica tão angustiada. Sabe aquela fala assim, me deu um branco. É que ela não vai raciocinar, ela Sim. não vai trazer da memória, ela não vai conseguir, sabe, buscar essa informação, porque está bloqueado. E isso é por questão de segurança. Deus é extraordinário, a gente estraga tudo, né? Sim. Porque, na verdade, o estresse é uma defesa do corpo, é uma defesa da nossa vida. Então, quando esse sistema é acionado, é quando a nossa vida está em risco. E a gente aciona luta e fuga. Então, vamos supor que eu tenho um cachorro na minha frente e está latindo, está ameaçando me atacar, o meu corpo se prepara ou para fugir daquele cachorro ou para lutar com ele pela minha vida. Eu não posso pensar muito. Mas é o cachorro da minha vizinha, ela tem uma filhinha pequenininha. Sabe por quê? Porque se eu ficar pensando, o cachorro vem e me mata. Sim. Eu não posso pensar. Ali não tem que pensar, tem que agir. Só que acontece, o nosso cérebro não sabe que é uma ameaça real ou uma ameaça imaginária, por exemplo. Para ele é uma ameaça. Ele vai acionar o sistema. E aí você vai ter todos aqueles sintomas, taquicardia, respiração ofegante, né? E o que acontece? Bloqueia. Bloqueia, a criança não pensa. Então, é muito perigoso isso, né? Essa questão da cobrança. Por quê? Porque isso para a criança é uma ameaça. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, o que você vai fazer então? Você vai chegar em casa, na próxima semana, né, de prova, você vai chegar e falar assim, filho, a mãe precisa conversar com você. É o seguinte, eu não me importo se vai vir 10, 9, 7 ou 4, desde que você dê o seu melhor. Se você chegar para mim e falar assim, mãe, eu tirei 4, mas eu dei o meu melhor, mãe. Eu estudei, é que eu não entendi, não consegui. Tudo bem, eu vou te apoiar.
eu vou te ajudar, a gente vai estudar, vamos ver o que a gente pode fazer, talvez uma videoaula, talvez um método diferente para que você entenda a matéria e você consiga recuperar. Mas eu quero que você dê o seu melhor. Ok? Você vai fazer isso, combinado? Ah, combinado. Ela foi e fez. Me ligou, desesperada. Ai, meu Deus, o menino é outro. O menino foi pra prova. E olha só que bonitinho. Ele chegou pra ela e falou assim, mãe, quando ele foi entregar a nota, ele falou, você lembra que você falou que não ia brigar comigo pela nota? Que eu precisava dar o meu melhor, certo? Aí ela falou, lembro. Ele falou, você vai cumprir o que você falou? Ela falou, eu vou. E ele tirou 7. Foi o melhor dele. Aí ela falou assim, na hora, o instinto, né, o natural, ela fala, como assim, 7, né? Aí ela lembrou, ela respirou, ela falou, filho, parabéns. Mas eu sei que você tem capacidade de tirar mais. Na próxima, a mãe vai te ajudar. Olha aí, ela Acabou. valorizou a capacidade dele e falou, eu vou te ajudar. Pronto, eu sei que você é capaz. Ela falou, Raquel, nunca mais tive problema. Ai, que bênção. Hoje ele sabe que não é a nota, é ele. Ele é mais do que isso. Raquel, desculpa, Gi, eu vou confessar um pecado. Vou confessar um pecado. Às vezes a gente não consegue colocar em prática tudo que estuda. E tem muita coisa que a gente vai aprendendo junto com os filhos. Né? Eu até mencionei outro dia atrás que eu estava escrevendo uma carta aí do 3º ensino médio, despedindo do meu filho, e ali eu me deparei várias vezes chorando, porque você se vê escrevendo de que você queria ter feito mais, né? E eu me lembro uma vez que o meu filho chegou em casa, porque ele estava de recuperação numa disciplina, o que está no médio, né? Estava no médio. E aí ele falou, eu falei assim, poxa, filho, fiz igual essa sua amiga aí, você só estuda. Por que de recuperação nessa matéria? Nessa matéria? Ah, não, nessa não. Você só estuda, é só estudar, não tem a semana de prova, estuda e tira nota. Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, quantas disciplinas eu tenho e eu fiquei só nessa. E a gente se esquece das diferentes inteligências, né? Sim. Também, E na hora que ele falou assim, me deu um trava, sabe? Eu falei, puxa vida, não dá para ser mais acolhedora, não dá para ser mais empática? Você também já não ficou de recuperação? Parece que cai assim uma nuvem e começa a te mostrar que você já esteve na mesma situação. Isso é muito forte, Ana, e eu preciso falar isso aqui para deixar bem registrado. O que eu sinto muitas vezes? Os pais, parece que quando eles viram pais, recebem esse título, agora eu sou mãe. Parece que eles atravessam um portal diferente, que eles esqueceram que já foram crianças e foram adolescentes. Sim. E muitas vezes, se você conversar com esse pai que está reclamando de um problema do filho, você vai ver que ele era 1000 vezes pior que o filho. Com certeza. 1000 vezes pior. Então, assim, isso é tão assim forte, gente, porque você é o cérebro adulto. Você passou por essas situações, por esses conflitos. Se você passou, foi fácil? Não foi. Não foi. E muitas vezes a gente não tinha nenhum apoio. Imagina, nem de professores, nem em casa, às vezes. Nem em casa. E a gente tinha que ser resiliente ali. Total, para poder resolver. Total. Então, se você sabe que você passou por esses conflitos, o mínimo que você pode fazer é apoiar seu filho. Entender, agora, não é só porque você errou lá atrás que é normal ele errar. Não, mas é você entender que esses erros vão acontecer, que é um processo de aprendizado, mas você também vai incentivá-lo a não cometer novamente. Então, assim, filho, você tem toda a capacidade. Eu entendo, porque tem matéria também que você não gosta. Sim. E não tem afinidade. E não é obrigado a gostar, gente. Vou confessar aqui, ninguém é obrigado a gostar de nada. Né? Tipo, eu não gosto de matemática. Ok, mas você tem que saber pelo menos o básico, ok? Você sabe o básico? Se você entender o conceito do básico, tá tudo bem, porque para a vida você vai ter que carregar. Agora, eu sou obrigada a gostar dos cálculos e mais cálculos que tem na matemática e essas contas? Não sou obrigada a gostar. Eu me identifiquei com uma outra matéria. Nessa eu tenho mais facilidade. Mas aí você vai ensinar pro seu filho. Filho, ok, eu entendo que você não gosta dessa matéria e tá tudo bem. Mas a gente precisa entender, pelo menos o básico, que é importante para sua vida. Você vai carregar isso na tua vida, no dia a dia. Você usa física para atravessar uma rua. Você calcula a distância do carro, né? Se dá para você isso, não dá. Se dá para ir andando, se dá para ir correndo. Enfim, isso é cálculo, isso é física. Sim. Então você usa na sua vida. Agora, você querer exigir que seu filho seja nota 10 em tudo, ninguém é nota 10 em tudo. A gente não é, né? Olha, a gente vai caminhar já para o final. E esse é um assunto que eu fico entendendo o seguinte.
tá mais em nossa situação do Com que certeza. os nossos filhos, né? Tudo que a gente já abordou até hoje no podcast, a gente chega a essa conclusão. Nós precisamos vencer os tabus que nós temos, as acreditações que nós temos, as nossas crenças. Nós somos o ponto de partida. Nós somos o ponto de partida. E o papel tão importante que a família tem nesse desenvolvimento de outro ser humano, né? Mas, às vezes, as nossas famílias estão com essas defasagens. Sim. E precisa de buscar ajuda, seja num profissional, né? Seja na igreja, seja num aconselhamento. A gente precisa buscar ajuda, mas nós somos o ponto de partida para dar o ponto inicial, talvez, da nossa criança. Sim, total. Né? Então, agora a Giovana vai fazer um ping-pong. Isso mesmo. Se preparem. Ai, meu Deus. Ai, que eu medo. lembro que eu não falei sobre isso para você, mas não, é para ser assim não meio... falou, para ser surpresa pra mesmo. ser surpresa. Ai, Jesus, vamos. Mas você vai tirar de letra. Perfeito. Primeira palavra, memórias. Memórias. Eu tenho que falar só uma palavra? Pode ser uma palavra. Tá, então Uma memórias. frase. Tá, Uma frase. memórias é uma construção de afetos. Vínculo. 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 Eu acho que eu posso dizer aqui que o mais importante, o maior vínculo que uma criança pode ter é o materno. É importante. Se você é mãe, o seu vínculo com a sua criança é extremamente importante. Segurança. Desenvolva isso, né? Segurança, essencial. Próxima palavra, emoção. Emoção. Emoções são, posso dizer que são conjuntos de experiências vividas. E eu tenho que trabalhar para ter emoções mais seguras e mais bem trabalhadas. E, por fim, felicidade. Nossa, Eu ia falar isso. A felicidade, ela vai além do externo. A felicidade, você pode trabalhar para construir a sua felicidade. E você pode entender que a sua felicidade independe do que as pessoas falam de você, do que as pessoas pensam sobre você. E você tem que entender que existe um ser muito especial que tem os melhores pensamentos, as melhores opiniões sobre você, que é Deus. E eu preciso deixar isso aqui, tanto para os pais, quanto para as crianças, adolescentes que podem talvez estar vendo isso aqui, né? Deus é um Pai amoroso que vai nos acolher e está disposto, de braços abertos a todo momento. Pai, mãe, né? Se você tem dificuldade em entender o que é uma educação positiva, uma educação de respeito, a Bíblia está aí para nos mostrar o que é isso, né? O nosso Pai Celeste é o maior exemplo que nós temos, porque Ele nos educa com amor, com carinho, nos orientando o caminho a seguir, mas se nós falharmos, Ele está pronto para nos receber e nos acolher, mas também Ele nos educa ensinando que há consequências. E isso é o ponto principal. Você vai educar o seu filho com amor, com respeito, ensinando limites, ensinando que existem consequências nas suas escolhas, mas que você está pronto sempre para apoiá-lo e ajudá-lo no que for preciso. Então eu sugiro a você, deixo aqui um desafio, você escrever nos comentários, indicando novos temas. A gente vai estudar, vamos chamar pessoas especialistas para trazer aqui, assim a gente possa aprender mais e como instruir nossa família. Agora, se você quer saber mais sobre esse assunto que nós falamos hoje e ter ali um guia prático, como que a gente faz, Raquel? Ana, muitos pais me procuravam e falavam, olha, meu filho está nessa fase, como é que eu faço para ajudar nesse desenvolvimento, né, de uma forma mais saudável e mais prática? Então, eu desenvolvi um material, um livro digital, não tenho ainda o objetivo de fazer ele físico, mas por enquanto está no digital. Sim. E eu desenvolvi um material de 0 a 12 anos, já estou trabalhando agora para a fase de adolescência. Legal. Onde o pai vai ter ali um guia prático, entendendo como que está esse cérebro naquela faixa etária, né? O que ele pode estar fazendo também para ajudar
nesse desenvolvimento dessa criança. Certo. Então, ele vai entender ali, por exemplo, sobre o ambiente, algumas brincadeiras que ele pode fazer para estimular, algumas dicas para trabalhar o espiritual também, porque o Sim. espiritual está muito ligado também com a nossa felicidade, tá? Certo. Então, ali o pai tem todas as informações que ele precisa para trabalhar essa criança de 0 a 12 anos. Então, e onde adquirir isso? Gente, nós vamos, no final desse vídeo, nós vamos colocar na descrição ali o link, caso você queira ter esse material nas suas mãos, te ajudando aí na sua família, ou com seus alunos na sua escola, seja qual profissional estiver assistindo. Sim. Então, mais uma vez, obrigada por você estar aqui e compartilhe, siga a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo também. Tá?